Cirurgia plástica é o assunto do momento, né? O nosso consultor, doutor Eduardo, sempre trazendo um tema diferente aqui para o nosso Falando de Saúde, e a gente confere a partir de agora a dica que ele traz para o Falando de Saúde. Blefaroplastia, rinoplastia. O que é isso, né? Que nomes são esses? Doutor Eduardo, nosso consultor em cirurgia plástica aqui do Falando de Saúde, vai explicar para a gente o que são esses dois procedimentos que muita gente faz, mas não sabe o nome, né, doutor? O que são esses procedimentos? Pois é, a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né? Entre ela e a lipoaspiração, elas ficam disputando quais, às vezes, um ano uma um pouquinho mais, outro um pouquinho, no outro ano a blefaroplastia às vezes supera em número de cirurgia em homens, né? Então, esse é um dos procedimentos mais procurados. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Normalmente, a pessoa vai envelhecendo, começa a ter excesso de pele, começa a ter aquela bolsinha de gordura, né, ao redor dos olhos, e isso acaba dando um aspecto de cansaço. Então, a cirurgia das pálpebras traz uma face mais rejuvenescida, né, dá um olhar mais saudável para a pessoa. E é uma cirurgia bem tranquila, porque, na maioria das vezes, a gente faz com anestesia local, né? O anestesista faz uma sedação, a pessoa dorme, não sente fazendo anestesia, e a gente tira o excesso de pele, né? E o excesso dessa bolsinha de gordura, que com o tempo ela vai ficando mais proeminente no rosto, principalmente na parte inferior, né? Na pálpebra inferior. E existe uma idade que uma idade limite que a pessoa possa fazer, o mínimo da faixa etária que possa se submeter a esse procedimento? Não existe. Inclusive, tem pacientes jovens, em torno de 20 e poucos anos, que às vezes já têm um excesso mais de bolsa, né? Tem aquele olho mais gordinho, tudo aquela bolsa. Aí você pode fazer em qualquer idade, mas normalmente a partir dos 40 anos é que começa a aparecer mais, né? Começa a dar um pouquinho de excesso de pele na pálpebra superior e aí começa a aparecer essa bolsinha na pálpebra inferior. E a rinoplastia, o que seria? A rinoplastia é a cirurgia do nariz, né? É a plástica do nariz. Então, assim, a rinoplastia, o que é importante? O primeiro que, assim, normalmente os homens, né, a gente não quer que o homem fique com o nariz delicado e tudo mais, como a gente planeja para a mulher. Então, a rinoplastia no homem é um pouco diferente. A maioria dos pacientes reclamam daquele ossinho aqui, então a gente raspa o osso ou faz alguns outros procedimentos, dependendo do caso. Se for maior, a gente tem um instrumental para tirar isso sem precisar de raspar, né? Às vezes tem que fraturar o nariz, né? Às vezes arrebitar um pouquinho a ponta, às vezes diminuir essa distância. Então, tem vários procedimentos para fazer. O importante, assim, que eu acho, é verificar a função do nariz da pessoa. Então, por exemplo, a função nasal. Se a pessoa respira bem. Então, porque muitas vezes a pessoa tem desvio de septo, tem outras alterações no nariz, que às vezes vai precisar da gente entrar na cirurgia junto com o otorrino, para ele corrigir essa função do nariz e a gente mexer na parte estética, né? Então, é importante sempre verificar isso, porque às vezes a pessoa tem uma queixa e muitas vezes o fato da pessoa cronicamente respirar mal acaba acarretando em alterações no nariz. Então, por exemplo, a giba, uma das causas da giba é a pessoa que é respirador bucal, que a gente fala. Então, quem respira muito pela boca, acaba o ar que entra pela boca, ele vai empurrando o palato, que é o céu da boca, para cima, e isso faz o septo do nariz, que é a parte do meio, empurrar as estruturas para cima, e aí fica aquele ossinho, né? Então, a estética do nariz e a função, elas estão muito interligadas. Se a pessoa respira mal, provavelmente ela tem alguma repercussão, às vezes o nariz não fica tão bonito por conta daquilo. Doutor, qual que é o risco de uma cirurgia? Porque a gente sabe que o rosto é fácil de se ver uma deformação, né? Quais outros riscos que pode oferecer essas duas cirurgias? Pois é, a blefaroplastia pode, assim, o que é mais comum acontecer é hematoma, às vezes acumula sangue, né? Aí fica mais inchado, fica roxo, né? Mas, assim, se for pensar, tem casos mais assim, extremos, né? Às vezes a pessoa pode até ficar cega de acordo com o que acontecer, né? Agora, o nariz, normalmente, a gente faz com anestesia geral. E tem, assim, os riscos anestésicos, né, que podem acontecer, mas, na maioria das vezes, são pequenos. Agora, o nariz, o que acontece? O nariz é uma cirurgia que, além de ser muito delicada, né, por exemplo, quando a gente faz especialização na cirurgia plástica, são as últimas duas cirurgias que a gente aprende a fazer de nariz e face, porque são as mais complexas.
Então, o nariz, além de ser muito delicado, ele é uma cirurgia que você tem que ter um pouquinho de paciência, porque você começa a ver resultado com 1 ano. E a grande maioria das cirurgias, você vê em torno de 3 meses, 6 meses, você já tem praticamente resultado definitivo. O nariz, cada dia, ele vai mudando. Então, a gente fala para o paciente, você vai operar o nariz, mas você vai ver o resultado definitivo só depois de 1 ano. Então, muitas vezes, você opera o nariz, está excelente, aí depois de 1 ano, às vezes o nariz entorta, porque a cartilagem, ela tem uma propriedade que ela tende a voltar ao lugar que ela era. Então, ela é de um jeito, você modifica, mas ela sempre tende a querer voltar para como era antes, né? Então, às vezes, você opera o nariz, está muito bem, depois de algum tempo, às vezes ele entorta e tudo. Mas não é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer. E, doutor, para a recuperação desse tipo de cirurgia, tirando esse inchaço, que vai ter que ter paciência e tal, como é que é a recuperação pós-cirúrgica? A de pálpebra é muito tranquila, né? Fica um pouco inchada, a pessoa tem que ficar dormindo com a cabeceira um pouquinho mais elevada e tudo. Tem que tomar cuidado com o sol durante o tempo que estiver roxo, né? Mas, assim, dor praticamente não se tem, nem de blefaroplastia e nem de rinoplastia, muito tranquilo. A de rinoplastia, o que incomoda mais é porque, normalmente, a gente deixa um tampão no nariz, em torno de 24 horas, né? Na maioria das vezes, a gente deixa o tampão. Então, fica com o nariz entupido, a pessoa tem que ficar respirando pela boca, né? A garganta fica seca, a boca fica seca. Então, assim, a queixa principal é essa. E depois que tira o tampão, durante algum tempo, o nariz ficou obstruído. Então, às vezes, um lado está entupido, o outro está respirando bem, depois fica alternando, né? Às vezes está os dois entupidos, então tem que ficar lavando o nariz com soro, né? E fica mais inchado e roxo perto dos olhos também, porque às vezes a gente fratura aqui mais alto, né? E fica realmente mais inchado, mas é super tranquilo, assim, não atrapalha, por exemplo, a pessoa a trabalhar. Com 1 semana ela pode trabalhar, não ser pelo fato de ficar roxo, mas com 1 semana a pessoa pode voltar à atividade normal. Doutor, muito obrigada mais uma vez por mais uma dica aqui no Falando de Saúde. Pessoal que quiser tirar dúvidas sobre os próximos temas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Manda sua sugestão de tema aqui para o programa. Com certeza a gente vai trazer aqui para o doutor Eduardo responder na nossa próxima dica aqui no Falando de Saúde, com o nosso consultor em cirurgia plástica. Continua assistindo o nosso programa.